Oi, queridos, uma ótima semana a todos vocês. Quero deixar uma palavra aqui para vocês, para que o Criador venha ministrar. Ministrou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Assim como está em Gênesis 41, 33, que o sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida pelo próprio Criador e o Criador ele se apressa em fazer. Essa semana será uma semana determinante nas nossas vidas, né? O Criador ele tem pressa em realizar, em colocar em prática, em colocar em movimento aquele projeto, aquele propósito para as nossas vidas. Ele tem pressa. Então, quando o Faraó ele sonhou, e ele teve 2 sonhos, que uma com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, as magras comiam as gordas, e não somente isso, 7 espigas de milho, 7 boas e 7 mirradas. Então, querida, ele tinha um propósito, ele era um sonho só. Mas por que ele sonhou 2 vezes o mesmo sonho? Porque era algo determinado pelo Criador para as nossas vidas. Então, quando o Criador ele tem pressa em nos abençoar, quando ele determina algo para as nossas vidas, isso significa que quando é determinação dele, por isso que ele se confirma. Então, há bênçãos do Criador que se confirma, se repete. Por quê? Porque é algo determinado para as nossas vidas. De repente você recebe uma profecia de alguém, depois você encontra uma pessoa desconhecida, e essa mesma pessoa de repente você nunca viu na sua vida, vai falar algo com você que você vai te tirar fora do ar. Por quê? Porque é algo determinado pelo Criador. Ele já tem falado com você através de palavras, ele tem falado com você através de louvores, ele tem usado vidas para falar com você. Por quê? Porque quando até mesmo você tem sonhado, né, com situações, um sonho tem se repetido na sua vida. De repente, querida, a gente sonha, tem sonhos que são sonhos proféticos, né, para as nossas vidas. E não sei com vocês, comigo já aconteceu de eu sonhar até 3 vezes com a mesma coisa, com a mesma situação, porém em situações diferentes. Assim como foi com o Faraó, ele sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, ele sonhou com 7 espigas de milhas bonitas, gordas, grandes, e assim como com 7 espigas mirradas. Só que o sonho dele tinha o mesmo propósito, o mesmo objetivo, era algo determinado pelo próprio Criador. Por isso, sim, ele sonhou 2 vezes. E aí, o que acontece? Quando José foi chamado para interpretar esse sonho de Faraó, Faraó tinha todos os recursos, ele poderia trazer todos os tipos de pessoas, magos. Ele acordou perturbado com esse sonho, né? E ele mandou chamar todos os sábios, os magos do Egito, e ninguém teve a capacidade de interpretar os sonhos de Faraó. Sabe por quê? Porque era algo determinado pelo próprio Criador, que seria José que conseguiria dar a interpretação exata. Por quê? Porque através de Faraó seria usado pelo próprio Criador para levantar José como governador do próprio Egito, né? Assim conforme fala na palavra do Criador, no livro de Gênesis 41, que fala que que Faraó ele fez com que José subisse na sua na segunda carruagem e clamasse diante dele, inclinasse todo o povo, né? Deste modo, o Criador deu autoridade, e o próprio Faraó deu autoridade a José sobre toda a terra do Egito. Faraó diz também a José: olha, eis que eu te constituo como autoridade sobre toda a terra do Egito, né? E selou através tirou seu anel, selou, né? E colocou no dedo de José. Colocou vestimentas reais, vestimentas de linho fino, ele pôs no pescoço um colar de ouro, ou seja, dando honra, né? E diz também, Faraó disse ainda a José: sem a minha ordem, ninguém poderá fazer nada. Somente José terá autoridade nessa terra, né? José, você só não tem poder no trono. No trono, quando você não poderá ser maior do que eu no trono, mas abaixo de mim, quem governa, quem manda é você. Ninguém mais terá autoridade. Então, queridos, eu quero dizer para você que José, ele estava na masmorra,
Ele estava na masmorra. Só que José, o que acontece? Ele estava preso. E José interpretou o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. E o que o José interpretou, naquela interpretação, José disse para o padeiro, para o copeiro-chefe: você vai ser restituído o seu cargo. E para o padeiro: você será enforcado. E assim, conforme José interpretou, aconteceu. E quando o copeiro-chefe percebeu que Faraó estava extremamente nervoso, irritado e perturbado, porque ninguém conseguia interpretar o seu sonho, falou-se de José a ele. Sabe o que aconteceu? Imediatamente, José foi chamado, né? Foi chamado, o Faraó mandou chamar José, fez que ele saísse da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. O Faraó foi, contou, revelou ele o sonho, e José foi, deu a interpretação do sonho, né? Então, José respondeu, disse para Faraó: olha, isso não vem de mim, mas é do próprio Criador, então vai dar uma resposta favorável a ti. Por quê? Porque o próprio Criador quer te usar, né? E através da vida de Faraó, o sonho era tão perturbador e que nenhum mago nem sábio poderia interpretar, porque é algo divinamente ajustado, ou seja, decretado, determinado pelo próprio Criador. E essa honra só poderia ser alcançado e entregue a José. Não há mais ninguém. Então, querido, a sua túnica ninguém pode vestir. Ninguém pode vestir uma túnica que foi determinada para você, ou seja, ninguém pode usar um cargo, ninguém pode usufruir de um benefício que foi determinado e decretado pelo próprio Criador, que é para você. Então, quanto a isso, essa semana eu quero que você comece a semana com isso dentro do seu coração. Que aquilo que foi determinado para você, aquilo que foi projetado para você, por mais que tente, por mais que invente, por mais que trapaceie, por mais que projete malignamente contra você, não obterão êxito. Assim diz na palavra do Criador: se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Ou seja, por mais que armam laços, armadilhas, ainda assim, querido, não prevalecerão. Porque o Criador, ele nos guarda, ele nos esconde, ele nos livra dos laços. E os ímpios, os próprios ímpios, aqueles que armam contra as nossas vidas, tentam tomar a túnica, ou seja, tentam tomar a honra que é nossa, eles próprios caem nas suas armadilhas, eles próprios caem nas suas redes. Então, José conseguiu interpretar o sonho de Faraó. José deu direções fora do extraordinário para Faraó. E José, diante de Faraó, ele agradou-se a Faraó. Por quê? Porque já estava determinado que ele seria honrado, que ele seria governador do Egito, porque o Criador determinou isso, né? Você pode estar numa terra de Lodebar, pode estar na terra do esquecimento, mas eu quero dizer para você que ali mesmo o Criador usará pessoas, usará grandes autoridades, usará pessoas de influência para te honrar diante de tudo. Porque quando a coisa é estabelecida pelo Criador, ela se apressa a se realizar e não mais, e não apenas isso. Ele vai repetir isso para você, você vai ter visão, você vai receber revelação, você vai receber entendimento, que quando é a coisa do Criador, ela não sai do seu coração. De repente você nem sabe o que vai vir, o que está para vir para sua vida. Mas o Criador, ele vai te anunciando que tem coisa chegando para você e para você se preparar. E você está preparado para receber a honra, para receber o galardão que o Criador está projetando para você? Porque durante esse período aí, 7 dias, essa semana vai ser extraordinária. Essa semana vai ser definitiva na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Porque tem honra do Criador chegando, né? Então, nós seremos honrados diante dos nossos inimigos e adversários. O Criador, ele vai preparar uma mesa para nós diante dos nossos adversários, né? Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo, vai fazer com que o nosso cálice transborda, ou seja, que as bênçãos dele nos alcancem e que vai ser transbordante, né? Então, queridos, se prepara. Se prepara porque assim como José tinha um propósito, ele foi vendido como escravo por inveja dos seus irmãos, ele foi preso, ficou até na prisão. Por exemplo, querido, nos lugares mais ocultos, escondidos que nós passamos, ou que de repente tem pessoas malignamente são usadas pelas trevas para tentar nos parar, né?
até ali mesmo, aquele lugar, sem perspectiva alguma, nós ainda sobressaímos. Entenda uma coisa, quando você é projetado pelo próprio Criador, quando há bênçãos dele determinados para a sua vida, você vai manifestar a perspectiva em lugares, ambientes que não tem perspectiva alguma de você sobressair. Ainda assim você vai sobressair, ainda assim você vai resplandecer. Por quê? Porque você é farol. Lembra de Davi? Davi era farol, reconhecido como farol. Por quê? Porque Davi consultava o Criador, Davi tinha temor ao Criador. Assim é comigo e com você, que nós consultamos, temos temor, somos obedientes, nos afastamos do mal, somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores, mas nós nos afastamos do pecado. Então, ainda assim, querido, por mais que o mal trabalhe em desfavor das nossas vidas, ainda assim o Criador usará pessoas que você nem sonha, nem pode imaginar, para que a glória dele venha resplandecer. Porque onde tem um filho do Criador, querido, um Yaldim, né? Ele vai manifestar e vai fazer coisa grande, e não é coisa pequena. Por isso que quando você passa por momentos tão difíceis na sua vida, por processos tão difíceis, processos tão humilhantes, de afronta, de dificuldades mesmo, que quanto mais o seu processo nesse lugar é mais difícil, mais árduo, mais difícil, a dificuldade aumenta-se cada dia mais. Isso significa que a coisa contigo não é coisa pequena. Assim era com José, assim foi com Esté, assim foi com Davi, assim foi com Neemias, assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, assim foi com Jacó. Queridos, os heróis da fé, praticamente assim foi com Yahusha. Porque o propósito, o projeto, aquilo que foi determinado pelo próprio Criador era coisa grande, para que não deixasse dúvida que foi o Criador que determinou, foi o Criador que preparou. Então eu quero que você comece esses 7 novos dias, que será extraordinário, será fora do comum. Você receberá grandes revelações, grandes manifestações do próprio Criador e irá lhe alcançar. Você já tem recebido sinalizações, só que você não quer acreditar. Você está olhando para os olhos pela perspectiva humana. Mas como? Não é possível acontecer coisas grandiosas, sobrenaturais comigo. A minha perspectiva de vida, de onde? Eu não tenho influência, eu não tenho... Querido, eu quero dizer para vocês, meus queridos, que quando o Criador quer honrar, ele vai tirar a gente da alta patente, ele vai tirar autoridades, vai tirar reis, vai usar reis, príncipes, gente grande. Por quê? Porque para fazer algo para que você venha resplandecer a glória dele, é grandeza. Não pode ser coisa oculta, escondida. Você pode estar debaixo dentro do buraco, mas a luz o farol vai brilhar. Então, eu quero dizer para você que José, além de interpretar o sonho de Faraó, ele ainda disse para Faraó, foi usado divinamente pelo Criador para dizer para o Faraó, é coisa do Criador, ele que determinou, por isso que ninguém conseguiu interpretar. Então, vai vir 7 anos de vaca gorda, de fartura, de abundância, mas se prepare. Durante esses 7 anos, tira uma quinta parte daquilo tudo que você... Uma quinta parte dos frutos da terra do Egito e guarde nas cidades, nos armazéns, para que você consiga passar por 7 anos da vaca magra, né? Que vai ser grande fome na terra. Guarde, então José deu a direção para o próprio Faraó, divinamente pelo Criador. Sabe o que o Faraó fez? O Faraó amou o conselho de José, viu que era algo incontestável, viu que era algo que era do próprio Criador. Ele reconheceu que o Espírito do próprio Criador guiava José e revelava isso. Então ele falou, não tem ninguém melhor, mais sábio, mais ajuizado que possa ser meu administrador da minha casa, de toda a minha terra, que não seja você, José. Então eu vou constituir você como governador do Egito. Você está abaixo de mim, mas acima de você não tem ninguém, somente eu. Só eu no meu trono ainda. Fora todas as decisões da terra, é você que vai comandar. Todo mundo vai ter que se inclinar a você.
O que o faraó fez? Entrou na carruagem, colocou José na segunda carruagem e exigiu que todos se inclinassem a José, porque ele era a autoridade máxima naquela nação, né? E a terra do Egito foi abençoada por causa de José, porque o faraó cumpriu-se uma determinação do próprio Criador. É forte demais, né, querido? Então, Faraó disse mais a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Se José não ordenar, ninguém poderá fazer. Assim será comigo, assim será contigo. Quando o Criador determinou, quando ele determinar que em honrarmos aqueles que crêem nele, ele tem pressa para nos honrar diante dos homens. Ele tem pressa. E já foi determinado já foi estabelecido por ele que nós receberemos dele o seu galardão na terra. E que aqueles que não cumprir a vontade dele irá perecer. Simples assim. Então, querida, eu espero que essa palavra possa falar no seu coração, no nome de Yahshua Mashiach. E que a sua semana seja extraordinária. Que durante 7 dias dessa semana, esse é o primeiro dia, que você venha ser coisas extraordinárias, onde você colocar as plantas dos pés que ninguém, absolutamente ninguém poderá te resistir. Assim como o Criador foi com Moisés, foi com Josué, será contigo comigo. Assim sucederá. E que nenhuma arma forjada contra mim, contra você, contra os nossos prosperará. E que toda língua que levantar contra nós a condenaremos. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que são os filhos e servos do Altíssimo Soberano, né? E ele dará a ordem aos seus anjos para que estejam conosco em todos os nossos caminhos. Onde nós colocarmos os nossos pés, que nossos pés sejam firmados na rocha que é Yahshua Mashiach, que o nosso caminhar seja próspero e muito feliz, né? Que as bênçãos do Criador nessa nova semana, nessa nova dia, alcance vocês. E que a presença dele venha resplandecer. E que aquilo que ele determinou para você, que você já sabe. Você não pode não saber o que foi prescrito por ele. Como será? Mas você sabe que tem coisa grande aí chegando para você. Vai acontecer. Porque ele tem pressa. Ele está acelerando as coisas, acelerando as pessoas, acelerando a papelada para que chegue até você e que a glória dele resplandeça e que não haja dúvida que foi ele que fez. E eu abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Ótima semana, ótima segunda-feira no nome de Yahshua Mashiach. Que todo mal seja neutralizado no nome de Yahshua Mashiach contra a sua vida. Todo laço, embaraço, pedra de tropeço seja destruído pelo poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu neutralizo todo dardo inflamado contra a sua vida, toda seda, toda flecha. Assim seja. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Yahweh é um e não existe outro. Só há salvação em Yahshua Mashiach. Aleluia. Boa semana, queridos.